Oi, tudo bem? Meu nome é Sabrina, eu sou professora do Centro de Referência em Formação e Educação à Distância, o CERFEAD, do Instituto Federal de Santa Catarina. E gravei esse vídeo para apresentar para vocês algumas estratégias de atividades não presenciais utilizando tecnologias de informação e comunicação que nós podemos realizar nesse momento de suspensão das aulas presenciais do IFSC. Dentre os temas que você vai assistir nesse vídeo, nós vamos explicar as ações que o CERFEAD tem feito para este período, algumas estratégias que adotamos de capacitação, falar um pouquinho sobre a educação à distância, as plataformas institucionais e também as possibilidades de uso das tecnologias de informação e comunicação para as atividades não presenciais. Então, por que é que estamos aqui? No dia 18 de março, o IFSC emitiu uma nota institucional informando que todos os servidores e também os estudantes deveriam ficar em casa e que as aulas presenciais estariam suspensas até o dia 16 de abril. Entretanto, nosso calendário acadêmico está mantido, portanto, as atividades de docência, de ensino e de aprendizagem estarão mantidas nesse período. Nesse sentido, foi sugerido que os docentes, para acompanhar os seus estudantes, elaborassem atividades não presenciais utilizando a turma virtual do SIGA preferencialmente. O plano de ensino também pode ser ajustado nesse momento, considerando o novo cenário. Foi sugerido que os professores prevessem novas atividades de acompanhamento da aprendizagem online, momentos de interação com os seus estudantes, sejam eles síncronos ou assíncronos, materiais de apoio à aprendizagem em formato digital e também bibliografias complementares, dando preferência àquelas disponíveis em fontes informacionais digitais. E aí, então, que o CERFEAD realiza a sua primeira ação criando uma comissão de emergência. Hoje, quem participa dessa comissão são os servidores que estão descritos nesse slide. E uma das primeiras ações dessa comissão foi pensar em estratégias de capacitação para contribuir com todos os docentes do IFSC, que nesse momento tão atípico, onde todos teremos que realizar atividades não presenciais para os nossos estudantes. Então, como estratégias, foram definidas 3 grandes ações. A primeira delas, as salas de capacitação no Moodle. A segunda, um chat para tirar dúvidas durante todo este período. E também webconferências ou vídeos como esse que estamos realizando agora. Em relação à sala de capacitação que foi criada no Moodle, foi desenvolvida, então, uma sala virtual com orientações sobre atividades não presenciais que podem ser realizadas a partir da turma virtual do nosso sistema acadêmico. Essa sala foi dividida, então, em 4 grandes tópicos, compreendendo sugestões para materiais de apoio à aprendizagem, atividades de aprendizagem, ferramentas de interação e também outros tutoriais desse sistema acadêmico que podem ser úteis no momento em que você for configurar a sua turma virtual. Em relação aos materiais de apoio à aprendizagem, esse espaço foi dividido em duas grandes partes, ou 2 grandes tópicos, né? O primeiro deles, que está assinalado aí, compreende, então, informações e tutoriais sobre recursos que já estão disponíveis na sua turma virtual do SIGA. Vocês vão encontrar vídeos tutoriais, onde vocês vão poder ver em detalhes como é que vocês podem configurar cada um desses recursos, como uma página HTML, um porta-arquivos, né, uma pasta com arquivos, como é que vocês podem inserir referências e também como podem inserir vídeos na sua turma virtual. Também consideramos importante acrescentar alguns recursos alternativos que podem aprimorar a sua turma virtual no nosso sistema acadêmico. Então, disponibilizamos aqui diferentes repositórios de materiais online, onde vocês vão poder buscar conteúdos relevantes e interessantes para esse momento de atividades não presenciais, alguns materiais de apoio para a utilização e produção de videoaulas, então onde é que vocês podem encontrar diferentes tipos de videoaulas e também como é que vocês podem produzir videoaulas a partir das suas casas, usando os seus computadores, que é mais ou menos como a gente está fazendo aqui agora, como a gente fez para gravar esse vídeo. Disponibilizamos também materiais de elaboração de apresentações. É possível que muitos de vocês já tenham apresentações que vocês iriam utilizar no presencial. Então, aqui nós damos dicas de como vocês podem tornar essas apresentações interessantes para ser também um material de apoio à aprendizagem nesse momento de aulas não presenciais ou de atividades não presenciais. E também sugerimos aqui
né, algumas possibilidades para vocês elaborarem materiais gráficos, né, sejam eles esquemas, infográficos, ou mesmo gráficos que podem ajudar vocês a transmitir um conteúdo relevante, interessante, que vocês queiram utilizar a partir de elementos gráficos, né, e visuais para transmitir uma mensagem aos seus estudantes. No tópico de atividades de acompanhamento e aprendizagem, nós separamos também em duas partes, da mesma forma que o outro tópico, então também com recursos disponíveis, que já estão disponíveis na turma virtual do seu SIGA-A. Então, disponibilizamos ali vídeos sobre como vocês podem elaborar enquete, elaborar uma atividade de tarefa, né, de envio de arquivo, e também um questionário. Como recursos alternativos, trazemos para vocês duas ferramentas muito interessantes de interação e de apoio à aprendizagem com seus estudantes, que são o Kahoot e o Mentimeter. Vale a pena dar uma olhada nos tutoriais e nas explicações que estão ali para todos esses recursos, para que vocês possam adaptar as diferentes estratégias pedagógicas que vocês tinham até então para o presencial, para suas atividades não presenciais. No tópico de ferramentas de interação, nós disponibilizamos para vocês também, novamente, os recursos disponíveis na turma virtual do SIGA-A. Então, ali há tutoriais, videotutoriais de como vocês podem se comunicar com os estudantes que estão inscritos na turma virtual, como vocês podem elaborar fóruns de discussão com os seus estudantes e também enviar notícias, mensagens, notificações sobre o andamento da sua unidade curricular. Como recursos alternativos para aprimorar a interação que vocês venham a ter com os estudantes durante esse período, sugerimos ali o WhatsApp, que já é de uso bastante comum entre todos nós, especialmente entre os nossos estudantes, como utilizar as webconferências do IFSC e também um recurso muito interessante e que temos disponível agora, que é o Hangout Meet, né? É um pacote de recursos aí do seu Gmail, que atualmente está disponível, atualmente toda a versão paga, né, desse recurso está disponível de forma gratuita aí para utilizarmos neste período de suspensão de aulas. No tópico de tutoriais do SIGA-A, temos aqui então todos os tutoriais que ajudam a vocês configurarem a turma virtual do sistema, né, e gerenciar os alunos, lançar frequência e tudo isso que provavelmente vocês já estão bastante familiarizados. Mas se tiverem alguma dúvida, aqui estão os tutoriais disponíveis para vocês. Bom, como segunda estratégia, né, para atender nesse momento de suspensão das aulas presenciais, disponibilizamos um chat para tirar dúvidas, que também está disponível lá na sala de orientações, né? Então, vocês têm acesso ali ao link para acessar esse chat. Quando vocês acessarem, vocês vão... Esse é o chat institucional, é o chat utilizado aqui no Instituto Federal, portanto, vocês vão ter que entrar com seu login e senha institucional, e aí, em seguida, vocês vão chegar nessa página que está aqui apresentada à sua direita, onde teremos ali o nome do chat e logo abaixo o espaço para vocês inserirem mensagens, colocarem as suas dúvidas, fazerem contribuições, sugestões, né, qualquer comentário que contribua, né, para os nossos docentes, né, e para a nossa instituição aqui é válido. No chat, vocês também podem pesquisar por palavras-chave, então, como esse chat registra todas as informações e comentários que foram ali disponibilizados desde a sua criação, é possível que vocês tenham um interesse específico, então vocês podem procurar aqui por palavras-chave e encontrar as mensagens diretamente relacionadas. Também, logo aqui no cantinho, vocês vão encontrar 3 pontinhos e ali outras funcionalidades do chat que vocês podem explorar. E a outra estratégia de capacitação foi realizar webconferências. Realizamos uma webconferência no dia de ontem. Sob demanda, realizaremos outras e também, com esse mesmo objetivo, gravamos esse vídeo aqui para trazer algumas estratégias para vocês. Bom, nesse momento é possível que vocês estejam se perguntando, afinal, se estão nos sugerindo que façamos educação à distância, será que nós podemos fazer educação à distância assim, de uma hora para outra, em caráter emergencial, em apenas alguns dias, transformar todo aquele material que pensamos para o presencial para uma outra modalidade? No nosso entendimento, isso não é possível. A gente entende no CFEAD que a educação à distância requer muito planejamento, requer um estudo e uma definição de quais tecnologias vamos utilizar e quais são mais apropriadas ao nosso público-alvo.
requer também uma produção de materiais didáticos que necessita tempo e geralmente é bastante trabalhosa, e também intensa formação daqueles servidores que nunca atuaram na modalidade. Sendo assim, a nossa sugestão é que nesse momento de emergência, em que temos que rapidamente trazer soluções para continuar atendendo os nossos alunos, a ideia é que a gente faça uma adaptação daquilo que foi pensado para as aulas presenciais para atividades não presenciais. Então, todas as nossas sugestões nesses ambientes de capacitação, que na verdade são ambientes que congregam algumas orientações para esse momento, a sugestão é que você tente transpor aquilo que você pensou para o presencial para esse momento de atividades não presenciais, dentro daquilo que for possível fazer, considerando este pequeno tempo que temos e a urgência que temos de atender os nossos estudantes. E aí pode ser que surja outra pergunta para vocês. Até agora nós falamos em turma virtual do SIGA-A, e por que não falamos de Moodle, e por que não falamos em utilizar o Moodle para esse momento? A gente entendeu que o SIGA-A é o primeiro sistema ao qual estudantes e docentes já têm acesso no início do ano letivo. Esses estudantes já estão cadastrados e inscritos nas unidades curriculares. Os docentes provavelmente já disponibilizaram nas suas unidades os planos de ensino, já estão contabilizando frequência, considerando que o semestre da maioria das unidades curriculares já teve início aí a partir de fevereiro. Sendo assim, apesar de o Moodle ser um excelente sistema de gerenciamento de aprendizagem e muito indicado para a gente usar na modalidade à distância, ele não é um sistema que hoje está totalmente integrado com o SIGA. Por isso, utilizar o Moodle significaria que a gente teria que abrir novas salas para cada unidade curricular, que a gente teria que inscrever os docentes e também os estudantes e trazer todos esses estudantes para uma nova plataforma, que talvez eles ainda não tenham utilizado. Então, embora fosse muito válido a gente aproveitar este momento para utilizar o Moodle, que, novamente, repito, é de fato uma excelente plataforma para a gente realizar ações na modalidade à distância, esse tempo de suspensão de aulas, ele é pequeno para que a gente tenha assim, uma ação tão trabalhosa e que, no fundo, pode trazer para a gente alguns problemas, em especial em termos de inscrição, como eu disse, de abrir salas, de indicar para os alunos aonde eles têm que ir, não é? Então, nesse sentido, embora o Moodle possa ser utilizado por aqueles profissionais que assim desejarem, e também aqueles que já estão familiarizados ou até que já estão com os seus alunos inscritos nesse espaço e que já estão utilizando o Moodle, que já estavam utilizando o Moodle para suas atividades presenciais, então esses docentes podem e devem continuar nessa plataforma, a nossa sugestão é que aqueles que não estão tão familiarizados com a plataforma Moodle e que já vêm usando o SIGA continuem nessa plataforma. Bom, a partir daqui, a gente quis dar, então, até aqui, na verdade, a gente quis dar uma explicação do cenário e das ações que pensamos para este momento e de por que pensamos nessas ações. E a partir de agora, então, a gente vai dar vai tentar sugerir algumas possibilidades que podem ajudar vocês a pensar em atividades não presenciais para este período. Quem segue com vocês agora nessa segunda parte do vídeo é o professor Douglas, que vai tratar um pouquinho do que nós podemos fazer com o recurso que temos neste momento de suspensão das aulas presenciais do Instituto Federal de Santa Catarina. Então, nesse momento, a intenção é trazer algumas possibilidades de usar o SIGA-A combinado a outras ferramentas tecnológicas que estão disponíveis, o detalhamento delas, os tutoriais estão disponíveis nas salas virtuais que a Sabrina acabou de demonstrar. Certamente vocês já estão fazendo uso aí nesse momento de crise, mas aqui talvez uma sugestão para quem ainda não está utilizando ou ainda não tem tanto conhecimento do uso das ferramentas tecnológicas para a educação, pode ser que sirva para alguma ajuda, ok? Então, a intenção aqui, como eu estava falando, a ideia é aproveitar as ferramentas que a gente trouxe lá no ambiente virtual e mostrar uma maneira de organizar isso no SIGA-A. Algumas possibilidades de aplicar essas sugestões, então, na prática, em atividades não presenciais. Para isso, precisa acessar, então, o SIGA-A com o teu e-mail institucional e a senha. Selecionar lá nas unidades curriculares a tua unidade de interesse, que está trabalhando agora nesse momento com os estudantes.
E o elemento principal para trabalhar, que é a sugestão que a gente vai trazer aqui como alternativa, nesse exemplo, são os tópicos de aula. Lá nesse menu que está aí na tela, tópicos de aula, pode ser usado, então, como a funcionalidade centralizadora das orientações para os estudantes e como uma porta de entrada para outros recursos tecnológicos que, eventualmente, tenhas interesse em explorar. Então, essa aqui seria a visão, o primeiro acesso para quem ainda não usa a sala virtual no SIGA-A. Para quem já usa, relembrando, aqui já iriam aparecer os tópicos cadastrados de acordo com o plano de ensino e com a tua ementa dessa unidade curricular. Tá? Para quem ainda não usa, então pode lá clicar em inserir tópico. Aqui a gente vai mostrar com foco na semana de quarentena. Todos os outros recursos do SIGA-A têm tutoriais que estão disponíveis na nossa sala de capacitação, que a professora Sabrina já comentou. Então, dá uma olhada aqui, agora simulando a tela, inserir novo tópico, conforme o plano de ensino, e a gente tinha comentado que as orientações, então, podem ser colocadas aqui. Sugerimos trabalhar com 3 eixos principais. Veja que funciona como se fosse um editor de HTML, um Word, é um documento, um espaço aberto para preencheres com texto e colocar imagens se quiser, colocar links também. Então, ali nesse texto, organizar essas orientações em materiais de estudos. Então, o professor vai lá orientar sobre conteúdo, sobre links, sobre sites, sobre arquivos, as atividades, aí, que podem ser questionário, tarefa, fórum, outros recursos, tanto do SIGA-A quanto externos, e maneiras de interação que estão previstas para esse momento que a gente está passando. E aí, inclui, né? Como que vai ser essa interação, quando, qual é a duração, quais as ferramentas, se vai usar a webconferência do IFSC, se vai usar um chat, se vai usar o Google Meet, alguma outra ferramenta externa, como, por exemplo, também o WhatsApp. Aqui nessa telinha, então, seria do conteúdo programado já cadastrado, 4 tópicos, né? Seriam 4 semanas, simulando esse período que a gente está vivendo agora, desde o dia 16 de março até o dia 10 de abril. Cada tópico contém, então, essas orientações. Perceba que nesse tópico da semana 2, ali onde está a setinha do material de estudos, já tem um texto que foi produzido por mim, e inclusive uma dica de um vídeo que está num repositório. Esse repositório TED também está lá na nossa sala de capacitação. Então, a ideia vai ser fazer alguns links, nesse exemplo, materializando essas ferramentas que estão lá detalhadas no nosso material de capacitação. Aqui a gente usa, então, nessas orientações, a linguagem dialógica, conversando com o estudante. Tem também uma dica de um artigo que está aqui para leitura. Lá, como atividade, eu coloquei uma simulando esse texto, né? Bom, após estudar esses conteúdos e ler o artigo indicado, e ver o vídeo do repositório do TED, você deve elaborar 3 perguntas sobre o texto. Guarde essas 3 perguntas que elas serão utilizadas na webconferência. E agora, então, eu já estou combinando com uma ferramenta externa para realizar a interação. Essa foi a proposta para essa semana 2 aqui, simulando o conteúdo, o que é inovação. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui é que no canto direito da tela são todos os outros recursos que estão disponíveis no SIGA-A, que é possível cadastrar facilmente. Então, dá para colocar notícias. Eu coloquei uma notícia ali que as nossas aulas estão sendo online, os próprios estudantes já são notificados dessa notícia por e-mail. Da mesma maneira, a enquete. Fiz uma enquete aqui, qual é o recurso que você prefere usar em nossas interações síncronas, se é a webconferência do IFSC, o Google Hangouts, chat do IFSC ou eventualmente até mesmo o WhatsApp. As atividades e as avaliações também ali nesse bloco da direita da tela. Tá? Então, aqui no centro da tela seria já os tópicos de aula cadastrados conforme a ementa. Nesse tópico, alguns exemplos. Na semana 3, que seria mais um tópico cadastrado, que iria lá, como está aí no topo da tela, circulado em vermelho, do dia 23 de março até o dia 27 de março, eu coloquei algumas sugestões de material de estudos, dentre elas um link, na verdade, ler o capítulo 3 do livro, que esse livro está no repositório ProEdu. Esse repositório também é uma sugestão que nós colocamos na nossa sala de capacitação, no Moodle, como a professora Sabrina colocou. E aí coloquei esse link para a leitura desse capítulo 3, também um outro link sobre Design Thinking, que é um conteúdo dessa minha unidade curricular,
E aí já estou detalhando a atividade. Como atividade, sugeri, então, usar o recurso tarefa do SIGA. Esse recurso permite o envio de uma tarefa por meio de um arquivo ou enviar direto o texto online. E previ uma interação combinando, então, o material de estudos e as atividades. Ó, só como a título de exemplo, como falei, certamente vocês estão usando várias outras estratégias, adaptando aí do presencial. Como interação, então, você pode desenvolver esse trabalho em trios, utilizando a ferramenta Google Docs. Os membros podem escrever o arquivo juntos, colaborativamente. No dia 25 de março, às 19 horas, você deverá apresentar seu trabalho para a turma na webconferência na sala virtual, e aqui eu estou indicando, então, o meet.google.com. Vale a pena dar esse destaque aqui. Vários servidores estão comentando conosco via chat, que está disponível, que estão testando essa ferramenta meet.com, que o Google liberou, e a gente tem acesso na nossa conta institucional agora, né, do Gmail, do Google, das ferramentas do Google, e estão usando com os estudantes e está funcionando muito bem. Então, dá para integrar essa ferramenta com estratégias de sala de aula invertida, de metodologias ativas, buscando colocar o aluno cada vez mais ativo nesse processo. Então, talvez seja uma oportunidade, já que a gente está vivendo, está em casa, de explorar essa questão do estudante poder também auxiliá-lo, é claro, mas poder fazer os seus estudos em casa, com os conteúdos, e utilizar essas ferramentas de interação, como o Meet.Google, ou o Chat e outras, tanto síncronas como assíncronas, para conduzir e dar o suporte a esses estudos que estão sendo feitos em casa. Então, seria uma estratégia interessante de explorar vários métodos aí ativos de ensino. Então, o ProEdu a gente falou, a tarefa, e aqui embaixo também eu coloquei um vídeo, que é uma das ferramentas do SIGA, para eles assistirem, que é o Design Thinking para Educadores. Essa seria a semana 3. Aqui só um exemplo do Google Meet, eu acho que vocês já estão utilizando, está lá no nosso ambiente de capacitação. E circulado em vermelho, um recurso tarefa do nosso SIGA, que também tem um tutorial de como utilizá-lo. Aqui é só a título de exemplo uma configuração geral, uma visão geral da sala, como a gente estava comentando. Na semana 4, que é mais um tópico que foi cadastrado no SIGA, da mesma maneira os três eixos, né, materiais de estudo, atividades e interação. Ali sugeri um link que tem um relatório de tendência na educação. Esse link é um arquivo, né, para leitura também. E como atividades, utilizar o recurso fórum. E me coloquei à disposição pelo WhatsApp para tirar dúvidas ao longo desses estudos dessa semana. Então, esse recurso fórum também é uma outra ferramenta disponível no SIGA, e aqui é só para mostrar uma maneira de organizar isso para os estudantes nessa semana que iria do dia 30 de março ao dia 2 de abril. Iria não, vai acontecer, né? Na semana 5, um outro tópico da minha unidade curricular, conectando os pontos, essa aqui de exemplo. E aí, o material de estudos eu coloquei um texto desenvolvido, escrito por mim, né? Aqui, no caso, as atividades, ali um exemplo de atividade de uma ferramenta externa, pensando mais uma vez em explorar outras tecnologias. Dá uma olhadinha ali. Nessa semana, como atividade, iremos realizar um jogo todos juntos. O que acham? Preparem-se que o jogo vai ocorrer dia 8 de abril, às 19 horas, via webconferência, utilizando o Kahoot. Kahoot é uma outra ferramenta para fazer jogo online. Nós aqui no Cefead usamos bastante ela, mesclada com a webconferência. Então, a gente abre uma webconferência e dentro dessa webconferência a gente manda o link para o Kahoot e compartilha a tela do Kahoot, que seria esse jogo para todos os estudantes verem o que está acontecendo online por meio do Kahoot. Tem lá as explicações também na nossa sala de capacitação sobre essa ferramenta. É uma dica bem legal. Os estudantes gostam bastante de explorar esse tipo de recurso. Tá? Aqui, como ferramenta de interação, já tem a sugestão que é uma outra que está disponível para o IFSC, ferramenta de interação, que é o webconf.ifsc. Aqui nós estamos usando a conferência web e também tem à disposição a webconf.ifsc. O link está aí, também está na nossa sala de capacitação, é só dar uma olhadinha lá. Tá? Uma outra coisa muito legal aqui na semana 5, que eu incorporei como exemplo básico, simples e rápido, é um vídeo do professor. Eu fiz um vídeo usando a ferramenta Loom. Não sei se vocês já ouviram falar na ferramenta Loom, mas é uma ferramenta que
agiliza bastante a gravação de vídeos. É a mesma ferramenta que a gente está usando aqui para elaborar esse vídeo, acho que a professora Sabrina já comentou. Então eu coloquei esse vídeo lá para explicar como que vai funcionar essa semana 5, por meio de um vídeo, além do texto que está, além dessas orientações que foram feitas no tópico de aula. Então essa aí é a ferramenta Alum, tá? O detalhamento dela tem inclusive vídeos tutoriais na nossa sala de capacitação. Como webconferência, que a gente sugeriu essa outra ferramenta que o IFSC tem à disposição, ela funciona bem quando está com poucas pessoas na sala, então os usuários podem entrar com vídeo, como se fosse o Google Meet, mas é uma ferramenta open source que o IFSC oferece também para a gente utilizar. O Kahoot, uma ferramenta externa, tá? Kahoot.com, acessando na nossa sala de capacitação tem todos os detalhes. Então é só para, mais uma vez, a título de exemplo, principalmente para quem ainda não está usando o SIGA-A, e talvez ele possa ser usado nesse momento de maneira emergencial, como forma de adaptar nosso atendimento ao estudante, como já foi colocado aqui nesse vídeo. Então a gente percebe que o SIGA-A e o Moodle permitem sim desenvolver alguns estudos online, interativos. Fica aquela questão de tomar cuidado para não deixar só como repositório de arquivos, então que tenham outras orientações, que que a gente procure mesclar outras ferramentas, estratégias de interação e acompanhamento do estudante, como já foi mencionado. E aí tem a questão de explorar a criatividade, certamente você já tem bastante experiência no ensino presencial e muitos no ensino também à distância, e dá para combinar, explorar, o céu é o limite, explorar várias metodologias para essa abordagem. E aproveitar o uso da webconferência, a interação e compartilhamento. Então, eu espero que tenha contribuído de alguma maneira. A gente está nessa proposta de se ajudar como pode, oferecendo algumas alternativas para fazer o que a gente pode com os recursos que a gente tem nesse momento emergencial, crítico e singular que estamos passando. Tá bom? Um abraço, tudo de bom, muita saúde para todos. Até mais. Tchau, tchau.